Olha só, pessoal, uma recente notícia demonstrou aqui que para 83% da população brasileira, o Brasil hoje está mais dividido politicamente do que no passado, do que no pós-eleição, do pré-eleição, aliás, 2022, né? Então, a gente meio que percebe isso no dia a dia, é claro, mas estamos falando aqui de quase a totalidade da população brasileira. Realmente, parece que o Brasil, mais do que nunca, está dividido em duas partes. Isso é bom, isso é ruim? O que está causando esse cenário nesse governo Lula? Por que esses números estão assim? Subiram muito desde as últimas análises. Eu vou mostrar para vocês e vou chegar no ponto que explica realmente por que neste momento, neste período aqui, nessa época, março de 2024, a sensação de divisão está tão alta aqui no Brasil, né? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto? Uma notícia aqui feita pela Genial Quaest, uma pesquisa, aliás, né, feita pelo pessoal da Genial Quaest aqui, realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro, guarde essa data importante aqui, mostrou o seguinte, né, que da última pesquisa realizada em outubro de 2023, então não tem muito tempo assim, tem o que aí, 4 meses mais ou menos, se tiver sido realizada no final de outubro, né, então, mostra um crescimento de 20% praticamente aqui, 20 pontos percentuais, melhor dizendo, né? Lá da sensação de divisão do país para atualmente. Naquela época, a sensação era de 64% das pessoas acreditavam que o Brasil estava mais dividido, né? É muita gente, estamos falando aí praticamente de 2/3 da população brasileira com essa percepção, com esse tipo aí de visão a respeito de como a população brasileira se comporta do ponto de vista político, né, o que ela pensa, como ela pensa e como isso se reflete na coesão social. Esse realmente é o grande ponto aqui, né? Então, perguntaram também se o país está mais unido, né, em contraposição, perguntaram se está mais dividido, 83% das pessoas disseram que sim. Já em relação ao país estar mais unido, só 13% das pessoas disseram que o Brasil está mais unido neste momento, que é uma queda de 14 pontos percentuais em relação ao resultado anterior, né, que era 27% das pessoas afirmando que o Brasil estava mais unido. Isso aí caiu para menos da metade do que havia anteriormente, né? Em relação ao pessoal que votou no Bolsonaro ou no Lula, né, o pessoal que votou no Bolsonaro acredita mais que o Brasil está mais dividido aqui, 91% pensam que a divisão está maior e só 6% sugerem aí que existe mais união entre os brasileiros, né? Já entre os eleitores do Lula, eles acreditam também que o Brasil está muito dividido, essa é a verdade, 76% das pessoas têm essa visão e 19% por outro lado aí acreditam que o Brasil está mais unido, né? Imagina só, né? Brasil mais unido, realmente, esse pessoal que votou no Lula não tem muito uma percepção da realidade, não conseguem compreender a realidade muito bem, essa é a verdade, né? Essa pesquisa aqui foi feita em 120 municípios, né? Apenas para dar os dados do que foi apurado aqui, do que foi investigado, como a coisa foi feita e tudo mais, né? E o ponto é o seguinte, né? De forma geral, esses são os números gerais, você vai ver um pouco de mudança a depender da região do Brasil, a depender da renda e tudo mais, só que em matéria de comparação da pesquisa anterior para essa, em todos os cenários, a sensação de divisão está maior, né? Deixa eu mostrar para vocês os gráficos desse site G1 aqui, né? Vou abrir aqui, propaganda para todo lado, é claro, né? Vou abrir aqui na tela branca, vamos ver se a gente consegue ver o gráfico todo aqui, né? Então, olha só, o número geral, essa aqui é a opinião geral a respeito se o Brasil está mais unido, né? Ou mais dividido. E olha só, aqui essa linha escura representa a sensação de divisão e essa linha aqui mais clara, azul clara, que representa a sensação de união. Embaixo aqui é o pessoal que não soube responder. Tudo bem que nós tivemos o pico aqui em dezembro de 2022, obviamente, depois de uma eleição extremamente tumultuada, com uma série de questionamentos, uma eleição muito questionada e que tinha aquela sensação de que pessoas se sentiam não representadas pelo presidente e tudo mais. Tem todos aqueles ânimos exaltados, essa é a verdade, mas a coisa caiu de forma consistente, de forma considerável de lá para cá, em todos os cenários. O pessoal estava
considerando o Brasil mais unido, né? Essa é a verdade. A sensação de unidade estava aumentando também de forma concomitante aqui, né? Chegou a esse patamar bastante alto de 27% em outubro e o menor patamar de sensação de divisão, 64%. Então, só que de lá para cá a coisa desandou completamente. E aí fica a pergunta, o que causou essa mudança totalmente brusca aqui desse cenário? Olha o que a curva faz aqui em matéria de divisão, dá para ver atrás da cadeira aqui, né? A queda também na sensação de unidade, de união entre os brasileiros, né? O que causou esse cenário nesse período de outubro para cá? 7 de outubro, né? Foi isso, 7 de outubro? Começou o conflito em Israel e a partir de lá o governo Lula de forma recorrente, de forma consistente, apoiou o Hamas, assim, às vezes indiretamente, às vezes diretamente mesmo, gente ligada ao Lula também com esse tipo de posicionamento aí, e de maneira geral o Lula só teceu críticas a Israel desde então, que é algo que nós sabemos muito bem, que não é uma opinião, vamos colocar a coisa como opinião nesse momento só, não é, para mim não é opinião, é crime de responsabilidade, o Lula tinha que ser penalizado por isso, mas para o povo brasileiro, esse tipo de retórica não é correta. O pessoal não vê, não entende a coisa nesses moldes, nesses padrões, né? Isso aqui não significa que 83% das pessoas não concordam com o Lula, acham que ele está falando errado ou algo do tipo. Isso aqui significa que 83% dos brasileiros entende que as falas do Lula são um divisor de águas em relação à opinião pública, né? Hoje você tem dois Brasis, como você não teve lá atrás, né? Desde a época das eleições, né? Que é justamente o Brasil que não quer se alinhar com o que há de pior em matéria de política e terrorismo internacional, né? Que é o Brasil que não quer se aproximar da Rússia, da China, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, de outros grupos desse tipo aí e tudo mais, né? E o Brasil que embarca nessa onda aí do Lula e fala, é isso mesmo, o Hamas, Israel tem que acabar e coisas do tipo, né? Então, essa sensação de que o Brasil está fatalmente dividido está muito forte, ela cresceu bruscamente de lá para cá por conta desse cenário, não tem outra explicação a esse respeito aqui. Em matéria de divisão, né, as pessoas pensarem parecido ou pensarem de uma forma totalmente antagônica, né, porque o problema é esse, as pessoas estão com um antagonismo de ideias que impede que elas, de fato, se sintam unidas, né, enquanto brasileiros. A verdade, então, é que trata-se de uma opinião que acabou repercutindo dessa forma aqui. A percepção de divisão é maior no Sul, obviamente, né, a gente sabe como é que as coisas funcionam aí e tudo mais, 88% das pessoas pensam dessa forma, a sensação no Nordeste é de menor divisão, né? Faltou a região Norte aqui, mas enfim. Tem outros gráficos aqui, então, comparando a questão por idade, né? Você pode ver aqui que a sensação para o pessoal mais velho, que costuma ter uma mentalidade mais ponderada, essa é a verdade, né? O pessoal tem uma opinião mais conservadora, digo aqui conservadora no sentido que eles não acham que o Brasil vai acabar, o país vai acabar. Esse pessoal já viveu um monte de crises, já viveram períodos de ditadura, redemocratização, viram impeachments, no plural, acontecendo, então o pessoal tem um pouco mais de equilíbrio nas opiniões. Mas ainda assim, o gráfico funciona exatamente da mesma forma, tanto nessas faixas etária mais jovem, quanto nos mais velhos, e aqui na meia-idade também, o mesmo padrão. Subiu, alcançou o máximo na época das eleições, depois foi caindo consistentemente e subiu bruscamente com o início do conflito lá em Israel. Ou seja, não dá para considerar isso aqui como sendo uma leitura errada de uma pesquisa enviesada. Os dados refletem tudo isso, inclusive aqui, ó, se você considerar o gráfico pela renda familiar também, tudo bem, né? Quanto maior é a renda da pessoa aqui, mais ela tende a ter essa noção de que o Brasil está dividido, a pessoa tem mais acesso à informação, né, mais dados e tudo mais, e de fato a coisa se reflete nos números, mas o padrão está exatamente da mesma forma aqui, não teve mudança significativa, né? Agora, se você considera a questão do eleitorado aqui, o gráfico fica um pouco mais engraçado, né? Mas o padrão também está ali, isso é o que mais chama a atenção, né? Você pode ver que o pessoal que votou no Lula chegou a acreditar em algum momento que o Brasil estava mais unido, né? A maioria aqui praticamente acreditava que o Brasil estava mais unido
o que é uma irrealidade, é claro, mas o modelo do gráfico está aqui, né? Subiu no máximo lá depois das eleições, foi caindo de forma consistente e subiu novamente agora. Isso vale para qualquer tipo de opinião política também. Ou seja, não há muito o que questionar. Esses gráficos aqui, essa pesquisa certamente está refletindo uma realidade que é, volto a dizer, da percepção da União dentro do Brasil, né? Agora, esse cenário é reversível? Eu entendo que não. Estamos caminhando para um cenário de segmentação real da sociedade e uma polarização realmente nesse cenário aí, porque você tem um lado mais esquerdista, um lado mais direitista. E você, nesses dois espectros, nesses dois extremos, você faz uma amálgama de várias opiniões diferentes. Do lado do Lula, você tem um cara da foice e do martelo, realmente, o revolucionário comunista. Você tem um invasor de terras, né, o MST, e outros bandos armados, organizados desse tipo aí. Mas você tem o progressista também, o jovem, que quer ali inclusão social, que quer programas sociais, assistencialismo, né, que quer linguagem neutra, enfim, né? Tem aí pessoas que defendem direitos, supostamente direitos das mulheres, LGBT e coisas do tipo. Todo mundo entra nesse amálgama aí da esquerda. Por outro lado, o pessoal do Bolsonaro, aí você tem o conservador, você tem o reacionário, né? Pois é, conservador e reacionário são duas coisas diferentes. Você tem o armamentista, você tem o cara do agronegócio, você tem aí o pessoal, o liberal da economia, né? O pessoal da tradição, enfim. Você tem esse amálgama de pessoas que não necessariamente pensam igual também, né? O grande ponto para mim não é se o Brasil vai ficar dividido entre esses dois espectros aí, porque isso aí é algo que já se sabe que não vai haver unidade novamente no Brasil, né? Meu ponto é o seguinte, será que em algum momento esses dois espectros vão se rachar, vão se dividir e formar bolhas menores? Olha, vou falar para você, eu acredito que isso vai acontecer em algum momento sim, mas por enquanto esse é o cenário que nós temos e um Brasil cada vez mais polarizado por conta das bobagens que o senhor Lula tem falado com recorrência. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.